a prioridade do amor. E vamos falar então do amor intercessório. Que amor é este? Vamos então observar por meio da palavra de Deus. Interceder, meus amados irmãos, é colocar-se no lugar do outro, é pleitear a causa ou a sua causa como se fosse a sua própria. Quer dizer, pleitear e rogar pela causa de outra pessoa como se fosse por você ou para você. É estar entre Deus e os homens, a favor destes, tomando o seu lugar e sentindo a sua necessidade de tal maneira que luta em oração até a vitória na vida daquele por quem intercede. Há muitas definições que nós poderíamos dar sobre intercessão. A mais simples é esta que está na Bíblia: orai um pelos outros, Tiago 5,16. A Bíblia está cheia de exemplos e, por exemplo, Abraão, ele suplicou por Ló e este foi liberto da destruição de Sodoma e Gomorra. Moisés intercedeu por Israel, o Israel apóstata, e foi ouvido. Samuel orou constantemente pela nação. Daniel orou pela libertação do seu povo do cativeiro. Davi suplicou pelo seu povo. Cristo então rogou por seus discípulos e fez especialmente intercessão por todos os seus discípulos. Toda a igreja então é chamada ao fascinante ministério da intercessão. Intercessor é o que vai a Deus, não por causa de si mesmo, mas por causa dos outros. Ele se coloca numa posição de sacerdote entre Deus e o homem, para pleitear a sua causa. A intercessão de Jesus por seus discípulos demonstra o seu grande amor e interesse por nossa união e crescimento na fé. Então, falando de intercessão, o que vem à nossa memória logo que falamos sobre esse assunto é a oração sacerdotal de Cristo. Eu convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 17. João capítulo 17. Vamos então observar esse texto. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos observá-lo com mais atenção aí, versículo por versículo. João 17, do 1 ao 26, nós vamos ler o texto todo agora, mas vamos ler em partes no decorrer da mensagem. A oração então sacerdotal de Cristo foi uma declaração pura do seu amor e uma evidência clara do seu comprometimento com a obra do Pai, deixando-nos então uma das mais desafiadoras orações, na qual devemos reproduzi-la na prática. Então, a primeira parte, vamos ver então, vejamos a prioridade do amor de Cristo na intercessão. A primeira parte nós vemos Jesus interceder ao Pai em favor da glória. Vejamos então o texto do 1 ao 5. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me comigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos nesta feita, Senhor, para honrar e glorificar o teu santo nome.
Agradecidos estamos, ó Pai, por cada um que chegou, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha derramar as suas bênçãos sobre todos nós, e principalmente a bênção da palavra, que possamos sair daqui edificados, fortalecidos, entendendo, ó Pai, que a nossa vida, ela necessita de prioridades, e que uma delas seja a intercessão. Tenhamos, ó Pai, um coração intercessor, à disposição de rogar uns pelos outros. Roguemos, ó Pai, em favor, para que haja salvação nesta cidade, para que haja arrependimento dentre os pecadores, para que haja mudança de vida e disposição ao teu serviço. Assim é que rogamos, intercedemos em favor de todos, em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. A primeira parte, então, do texto, encontramos Jesus iniciando essa oração, fazendo uma intercessão em favor da glória de Deus, a glória a qual ele possuía antes de vir à terra. Assim como o Pai, Jesus Cristo também é Deus, e ele abdicou dos seus poderes. Ele poderia fazer qualquer coisa neste mundo, mas ele decidiu abrir mão dos poderes para se submeter ao Pai e fazer a sua vontade. Lembra da tentação, quando o diabo tentou Jesus para transformar pedras em pães? Ele tinha esse poder. Ele fez em outro momento uma pedra jorrar água, quanto mais uma pedra se transformar em pão. Ele é todo poderoso. Só que ele não estava ali para fazer a vontade do inimigo, a vontade de Satanás, mas o seu trabalho, a sua vida aqui nesta terra foi pura e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Isso então nos traz uma reflexão, irmãos, sobre o significado da glória. Muitas vezes nós temos um posicionamento de arrogância por um cargo que nós temos, seja ele um cargo público, seja ele um emprego onde temos um ganho maior do que os outros. Temos então a arrogância de querer ser soberbo, estar acima das outras pessoas. Seja isso também acontecendo no meio da igreja, quando você tem uma função dentro do corpo de Cristo, uma função dentro da igreja. Essa função, irmãos, é para a glória de Deus, é para gerar glórias ao Senhor, para que um dia aquele que glorificou ao Senhor com a sua vida receba a glória de Deus do céu. Seremos então, ao entrarmos na presença do Senhor nos altos céus, seremos glorificados, receberemos um corpo glorificado. E esta é a glória que nos está reservada. Esta é a glória que nós devemos interceder ao Pai, que enquanto estamos neste mundo, sirvamos para a glória de Deus, vivamos para a glória de Deus, que em tudo que façamos nesta terra, Deus seja honrado e glorificado, que cada atitude, que cada ato, cada ação que tomamos, Deus seja engrandecido através da nossa vida. Então o texto, Jesus começa pedindo, então, chamando Deus de Pai, né? E esta oração mostra a sua intimidade, a sua proximidade com o Pai. E ele diz: Pai, é chegada a hora. Que hora é essa? A oração sacerdotal, irmãos, ela está num contexto histórico que antecede a prisão de Cristo. Então, logo em seguida, no verso 18, Jesus é preso. E aí vai passar pelo processo da crucificação. Então, essa oração, Jesus já estava de antemão sabendo do que ia acontecer, de tudo que estava prestes a acontecer. E ele então se reserva neste momento para interceder. E a primeira intercessão que ele faz é que, através do seu testemunho, através do seu sacrifício, Deus seja glorificado. E esta glória, irmãos, que Jesus estava dando através do seu sacrifício, através da sua morte, é a própria glória que também nos é concedida, a glória da vida eterna. Diz aqui então no verso 3: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti,
o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A glória, então, que ele estava dedicando ao Pai, é a mesma glória que ele estende a nós, para que nós também recebamos desta glória, desta bênção, recebamos deste privilégio que é dado por Deus. Verso 2: assim como desta autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que conheçam a vida eterna e a todos que lhe deste. A glória do presente de Deus ao Filho. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é um presente de Deus ao seu Filho, diante do sacrifício que ele fez. Então, cada salvo deste mundo é uma glória para o Filho. Isso informa e diz ao mundo inteiro que a morte de Cristo não foi em vão. Se pelo menos uma alma neste mundo se convertesse, já estava Jesus Cristo satisfeito do seu sacrifício. Quanto mais, irmãos, cada um de nós que temos reconhecido Cristo como Senhor e Salvador de nossas almas, e temos então glorificado a Deus também por meio de nossa vida, dedicando a nossa vida ao Senhor. Verso 4, como testemunho, Jesus diz: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste a fazer. E assim, amados, nós também podemos glorificar ao Pai, podemos glorificar a Deus. Como, pastor? Executando, realizando a obra que Deus tem colocado em nossas mãos. Cada um de nós tem uma missão. Deus nos salvou com um propósito. E este propósito é a glória do seu nome. Para que nós vivamos o presente século, não envolto neste mundo perverso e pecador. Pelo contrário, vivamos vidas santas, vidas que verdadeiramente glorificam o nome do Senhor. E assim, a cada dia, no nosso viver, estejamos prontos a viver assim como Cristo, intercedendo a Deus por sua glória, para que a nossa vida também seja um exemplo para outros. A intercessão de Cristo por esta glória é a prova de amor que o Filho dedica ao Pai, oferecendo seu sacrifício em serviço de gratidão ao Pai. Fique imaginando, irmãos, eu tenho 2 filhos. Lá em casa, às vezes, quando a gente precisa de uma coisa, a gente manda um, aí o outro diz: manda o outro. Não é assim em casa, né? Não é só na minha casa que funciona assim. Ah, pai, manda o outro, só manda ele. Não, é porque você precisa. Agora é sua vez, eu me escolhi. Como Jesus Cristo foi escolhido para vir ao mundo e sacrificar-se em nosso favor, acredito eu, creio de todo o meu coração, que ele não retrucou o Pai. Ele não disse: pai, manda um anjo desse, manda um anjo aqui no céu, manda um anjo desse para ele fazer a obra. Ele assumiu esse compromisso. E ele veio ao mundo para derramar o seu sangue por nós. E sabe, irmãos, muitas vezes eu observo o povo cristão, e eu fico me perguntando: que Bíblia é cristão lendo? Que eles não compreendem o que é ser cristão, o que é ter um compromisso ou estar comprometido com Deus. Não é brincadeira ser crente, não. Ser crente é coisa séria. A gente precisa abraçar essa causa. A gente precisa viver verdadeiramente a vida cristã, comprometido, fazendo a obra de Deus, sem negar a fé. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, quando negligenciamos a obra de Deus, na verdade também estamos de alguma forma negando a fé que dedicamos ao Senhor, a palavra que dissemos: Senhor, te seguiremos por onde for. E nós desistimos facilmente por detalhes, por situações que nos atingem, que a gente então passa de lado a obra e o compromisso que nos foi outorgado, nos foi oferecido. Romanos 6, versículo 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos,
pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Isso quer dizer que a nossa nova vida em Cristo necessariamente precisa ser para a glória do Pai. Tudo que vamos fazer nesta vida, seja para a glória do Pai. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos ao Pai. Foi pago um alto preço, eu fui comprado como escravo, e agora eu devo a minha vida ao Senhor, reconhecendo que Ele é meu Senhor, é um bom Senhor, porque Ele me libertou, sendo eu escravo, Ele me deu a liberdade, mas Ele requer que andemos em novidade de vida, não mais como escravos do mundo, mas agora vivendo para a glória do Pai, glorificando ao Senhor o nosso procedimento. E como é, pastor? Que eu glorifique a Deus com a minha vida. Romanos 1, ou 12, 1. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo. O Filho de Deus, o unigênito Jesus Cristo, precisou oferecer um sacrifício de morte. Ele deu a vida intercedendo por nós, em nosso favor. A morte de Cristo foi uma morte vicária, que quer dizer em lugar de. Quem merecia estar naquela cruz era eu e cada um de vocês. Nós que merecíamos ser crucificados pelos nossos próprios pecados, pela nossa desobediência, pela nossa falha diante de Deus e do compromisso com o qual Ele nos fez para cumprirmos. Aqui então Romanos nos traz à tona que é possível ter uma vida glorificando a Deus. E a glória que Deus espera de nós não é mais um tipo de sacrifício de morte, mas um outro tipo, um sacrifício de dedicação, um sacrifício de comprometimento, de entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais, Ele fará. Então esse sacrifício, como é dito aqui no texto, devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Em segundo lugar, irmãos, Jesus intercede ao Pai em favor dos seus discípulos, versos 6 a 12. Primeiro ele intercedeu em favor da glória e agora em favor dos seus discípulos. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus e tu me deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que estes sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Essa intercessão que Jesus está fazendo, ela está dirigida diretamente àqueles que estavam com ele, seus discípulos. Aqui inclui os apóstolos e outros
que creram em Cristo e passaram a segui-lo. Jesus então faz uma intercessão em favor destes. Ele então inicia apresentando que eles eram do mundo. Eles eram do mundo. Isso quer dizer que deixaram de ser. A partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, nós passamos a ser povo de Deus, filho do Senhor, passamos a ser propriedade de Deus e também fazemos parte agora do reino de Deus. Nós não somos mais deste mundo. Jesus faz essa ênfase aqui e repete várias vezes que nós não somos mais deste mundo. Não sendo mais do mundo, devemos então ser reconhecidos como filhos de Deus. E para ter esse reconhecimento, primeiramente precisamos conhecer quem é Deus. Então, nesse trecho aqui da sua oração, Jesus, a intercessão de Cristo pelos seus discípulos, se divide em dois importantes canais de fé. O primeiro canal de fé é o canal do conhecimento de Deus. É necessário nos conhecermos a Deus. Só é possível nos libertarmos do mundo se estivermos verdadeiramente conectados com Deus, ligados a Deus. Enquanto estamos desejando o mundo e praticando as coisas do mundo, nós estamos desconectados com Deus. A palavra já não tem poder, a gente já não consegue mais resistir às tentações, às fraquezas deste mundo. Então é necessário este conhecimento. E a palavra conhecimento na Bíblia é tão profunda, porque ela traz um aspecto de intimidade. Conhecer não é só saber que Deus existe, porque se você for lá no mundo, lá fora, e perguntar, você conhece Deus? Rapaz, eu acho que 99,9% das pessoas vão dizer, conheço Deus, sei quem é Deus, Deus é todo poderoso, Deus é isso, Deus é aquilo. Todo mundo tem alguma coisa para falar sobre Deus. Eles conhecem de ouvir falar. Mas conhecer a Deus é ter intimidade com Deus. Essa palavra conhecimento, ela tem esse aspecto de intimidade, justamente porque ela foi aplicada, a mesma palavra no grego, foi aplicada para José e Maria. O texto que afirma que José não conheceu Maria enquanto a criança não nasceu. Enquanto Jesus não nasceu, José não teve intimidade física com Maria. Então a palavra conhecer a mesma usada aqui. É necessário conhecermos a Deus e conhecermos intimamente, de profundidade, conhecermos ao ponto de saber o que é que Deus quer da nossa vida, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que eu fui salvo, por que eu frequento esta igreja, qual é a minha responsabilidade quando eu estou inserido neste corpo, qual é a minha função dentro deste corpo. Nós não somos meros espectadores. Nós não chegamos aqui apenas para assistir um culto, mas para prestar um culto a Deus. Isso é intimidade. É conhecer a Deus e querer realmente viver junto de Deus, fazendo a sua vontade ser cumprida em nossa vida. E por vários momentos, Jesus enfatiza que ele se esforçou o máximo, que ele deu tudo o que tinha para que os homens conhecessem a Deus. Diz o verso 6: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles eram teus, tu os me deste, e eles têm guardado a tua palavra. Ele se esforçou, Jesus Cristo fez de tudo para que o nome de Deus fosse revelado pelos homens, para que aqueles homens conhecessem quem é verdadeiramente Deus. Os judeus, eles tinham um conhecimento de Deus muito privilegiado, mas ao mesmo tempo era um conhecimento superficial. Então o conhecimento de Deus era de um Deus
que não podia se dizer o nome dele. Como é que se conhece alguém sem conhecer ele pelo nome? Não se chama pelo nome. Eles chamavam de Jeová, chamavam de Yeshua, e aí usavam expressões, né, que na verdade não é o nome de Deus. E Jesus vem e ele se apresenta como o eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou isso, eu sou aquilo. E essa expressão era justamente a expressão que Deus usou no Antigo Testamento. Mas quando ele traz para si, ele aproxima o homem de Deus. O eu sou está aqui. Lembra quando Filipe pediu a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai? Jesus então responde o que para Filipe? Há quanto tempo eu estou convosco e não conheceis o Pai? Pois quem vê a mim, vê o Pai. Se vocês estão me vendo comigo, vocês estão vendo o Pai. Vocês estão vivendo com o Pai. Se nós obedecermos as palavras de Cristo e seguirmos cabalmente a sua palavra, nós conhecemos o Pai e vivemos para o Pai. E assim foi que Jesus apresentou este conhecimento a eles, e eles então guardaram essa palavra, como diz no finalzinho do verso 6. Agora, verso 7, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Eu lhe tenho transmitido a palavra que me deste, e eles a receberam. Receberam quem? A palavra, o conhecimento, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então, o conhecimento de Deus, essa intimidade com o Pai, nos faz cada dia entender melhor o processo da nossa vida aqui na Terra. Saber que nós não pertencemos mais a nós mesmos, saber que a minha vida deve ser consagrada ao Senhor, saber que a vontade de Deus é que eu viva para a glória do seu nome. Então, todo esse conhecimento se dá pela proximidade e conexão com o Pai. E assim Jesus Cristo apresentou esta palavra, mas não só apresentou, ele viveu esta palavra. Ele provou esta palavra para os homens, que é possível vivermos uma vida que glorifica o nome de Deus. Assim como Jesus Cristo viveu neste mundo para a glória de Deus, assim devemos nós também vivermos. Mateus 22, 29. Jesus falando aos fariseus, que se diziam conhecedores da lei, Jesus então fala para eles. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Está vendo? Por mais que aqueles homens lessem a Bíblia constantemente, diariamente, estavam reunidos no templo, mas no entanto, esta palavra não tinha ligação com suas práticas, com o seu viver. Assim, eles estavam errando, porque a palavra que chegou até eles, que é o próprio Cristo, o Verbo de Deus, não foi reconhecido. E aí ele diz: olha, vocês erram porque não conhecem a Escritura. A Escritura fala de mim. Eu vim para cumprir as Escrituras. Vocês erram porque não conhecem a Escritura, nem muito menos o poder de Deus, que vem através da Escritura. Quem é que nos liberta, irmãos? Quem é que nos dá poder para viver neste mundo perverso e viver uma vida consagrada, uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor? É a palavra, o poder desta palavra, é a fé que depositamos nesta palavra. Se conhecermos verdadeiramente a palavra e vivermos diante desta palavra, irmãos, nada nos separará do amor de Deus. É importante então praticá-la, não apenas ouvir falar, mas ter uma proximidade
conhecê-la na profundidade e vivê-la na prática na vida diária. João 17, verso 13. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, esse conhecimento sobre Deus nos leva ao conhecimento do Filho de Deus, que nos leva a uma vivência da obra de Deus, da prática daquilo que Deus separou para que os seus filhos vivessem. Então, a vida eterna está em reconhecer o único Deus verdadeiro. E esse reconhecimento vem pelo conhecimento da palavra, e esse conhecimento da palavra vem através de uma vivência. Conhecereis a verdade vos libertará. O segundo canal que o texto nos apresenta, canal de proteção divina. Então, aquele que tem o conhecimento de Deus, ele recebe um bônus, que é a proteção divina. Porque o conhecimento nos faz ser submissos a Deus. E uma vez submisso a Deus, submisso ao Pai, eu estou protegido por Ele. Infelizmente, nos dias em que vivemos, a palavra submissão tomou uma proporção negativa. Hoje as mulheres detestam essa palavra, submissão. Eu vou me humilhar um homem vai ficar me pisando. Então as pessoas pensam que submissão traz uma característica de um tapete, que os homens limpam os pés. A minha mulher é submissa, ela faz tudo o que eu quero. Não é isso que quer dizer submissão. A palavra submissão significa proteção. Quando eu sou submisso, eu estou debaixo de uma proteção. Aquela pessoa está responsável por cuidar de mim. Marido, amai as vossas mulheres. Então, a ordem que Deus deu ao marido para amar a vossa mulher é como Cristo amou a igreja. E como foi esse amor que Cristo dedicou à igreja? Dando a sua própria vida em favor da igreja. Então veja que submissão é muito mais do que você ser humilhado por alguém. Submissão é você ser protegido. E ser protegido, muitas vezes, é ter que ouvir uma repreensão e receber essa repreensão, porque você vê o cuidado que aquela pessoa está tendo com você. É muitas vezes você evitar de fazer algo para não magoar ou machucar outra pessoa. Isso é submissão, é o cuidado que nós devemos ter. Se somos submissos a Deus, devemos seguir as suas diretrizes, os seus conselhos, as suas orientações, e assim teremos essa proteção divina. Verso 10 a 12: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Amados, estar submisso à palavra de Deus é ser obediente aos conselhos, às orientações que vêm da parte do Senhor. É você evitar de estar praticando as coisas do mundo e voltar às práticas do mundo, entendendo que no mundo eu já saí, eu vivo agora para a glória de Deus, e tudo que eu fizer nesta vida será para a glória de Deus. Essa proteção virá diante desta submissão. O Senhor me deste, disse Jesus, e eu os guardei. Guardei em teu nome. Isso quer dizer, aqueles que estavam submissos, obedientes,
que receberam o teu nome, a estes eu protegi. O único que se perdeu foi justamente aquele que não guardou o teu nome, negou o teu nome. Quem foi isso? Quem foi esse, né? O filho da perdição aqui, Judas Iscariote. Logo depois dessa oração, veja, irmão, como é as coisas, né? Logo depois dessa oração, lá no verso 18, a gente vê que Judas traz lá os homens que prendem Jesus e levam Jesus para o julgamento. E Judas então traz Jesus com um beijo. Chega, era escuro, estava num jardim, e aí naquele lugar, logo após essa oração, quando Judas chega, os soldados perguntam: quem é Jesus deles? Jesus estava com os demais discípulos, e ele então disse: aquele a quem eu beijar o rosto. E ele vai até Jesus e beija o rosto de Jesus, e assim Jesus é preso e levado a julgamento. Só esse se perdeu, aquele que preferiu o mundo do que Deus, aquele que preferiu ganhar 30 moedas, porque achava que era de grande valor. Eu imagino, irmãos, que na cabeça de Judas, ele pensava o seguinte: se eu trair Jesus, ele vai explodir aqui, vai causar uma guerra, nós vamos derrotar Roma, e aí vamos voltar ao poder. E eu, o tesoureiro, vou estar do lado de Jesus e vou me dar bem. Ele só estava preocupado com ele próprio, só estava preocupado em se dar bem. Essa é a minha perspectiva da decisão de Judas em trair Jesus. Ele fazia parte de um grupo político, religioso também, né, dos saduceus, e ele então certamente estava ali manobrando para que puxasse a brasa para a sua sardinha. E quando ele viu que o plano dele não deu certo, ele criou um remorso, devolveu as moedas e foi tirar a própria vida. Então, a atitude de alguém que não conhece a Deus, nem muito menos adora e glorifica o seu santo nome, tentando resolver os seus problemas com a sua própria força, com a sua própria capacidade. Não confiou na proteção e no cuidado do Pai. Romanos 8, 33 ao 35. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando amamos ao Senhor, quando temos uma vida realmente dedicada ao Senhor, nós podemos descansar em Deus. Nós cantamos hoje, né? Não temerei, junto ao meu Rei, porque Ele está a nos proteger e nada nos separará deste amor. Então amemos não apenas de palavra a Deus, mas de fato e de verdade. Não troquemos o amor de Deus por nada. Por mais que te ofereça poder, por mais que te ofereça alegria, por mais que te ofereça dinheiro, não troque o amor de Deus por nada nesse mundo. O amor de Deus deve estar acima de todas as coisas, porque Ele deu o melhor que Ele tinha por nós. O que nós estamos dispostos a oferecer a Ele? Que não seja os restos, mas sim o melhor que a gente tem.
Em terceiro lugar, Jesus intercede ao Pai em favor de sua igreja. Verso 13 a 20. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra que eles falarem. Muito bem, até o verso 20. Temos aqui, irmãos, essa intercessão de Cristo direcionada a nós, a sua igreja. Mas como, pastor? Não vê ele falar de igreja nenhuma aí. No verso 20 ele diz: peço não somente por estes, os discípulos que estavam ali presentes com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra que eles falaram. Esse evangelho que hoje nós pregamos, que hoje nós temos em nossas mãos, é o evangelho falado pelos discípulos. É o evangelho que saiu lá de Israel, atravessou os continentes e chegou ao Brasil. E agora em Aracati nós temos essa palavra de Deus, a mesma que foi pregada lá no início, e nós ouvimos e cremos nesta palavra. Então, se você já creu nesta palavra, essa oração Jesus Cristo fez para você. Você recebe? Amém, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, que bom é saber que Deus nos ama. Não importa a era, os tempos, o amor de Deus se estende a todas as gerações, a todo aquele que crê. E essa intercessão que Cristo faz por sua igreja é para que ela seja livre do mundo e santificada ao Pai. Vamos, a igreja, ela precisa estar livre do mundo. Eu vivi um período da igreja, já estou há 24 anos servindo ao Senhor na igreja. E há 24 anos atrás, eu lembro da luta do meu pastor em não permitir que o mundo entrasse na igreja. Foi uma luta grande. Era o mundo querendo entrar através dos louvores, o mundo querendo entrar através das vestimentas, o mundo querendo entrar de várias formas, de várias maneiras. E a igreja lutou. Mas como nem todos abraçaram a causa, o que aconteceu? O mundo invadiu a igreja. E hoje o papel da igreja é colocar o mundo para fora da igreja. Olha, isso aqui não pode. E a gente tem que trabalhar isso na mente de vocês, da igreja, para que a igreja entenda que ela é santa. A palavra santa significa separada, consagrada. Se eu sou santo, meu irmão, eu sou separado para Deus, para o uso exclusivo de Deus. Eu não posso mais ser instrumento do mundo. Sou um vaso de honra. Um vaso de honra não pode ser vaso de desonra. Porque eu devo ser cheio do Espírito para que eu possa, em todo o tempo, poder proclamar a palavra do Senhor e ser recebido aquela palavra com poder. Mas quando eu misturo o que é santo com o que é profano, o santo perde o poder. É necessário então haver uma purificação da igreja. E a oração de Cristo é para isso. Veja o que diz aqui no verso 16, né? Ele diz:
Eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles quem? Seus discípulos. E aí o pedido que Jesus faz, verso 17: santifica-os na verdade. E onde é que está essa verdade? A tua palavra é a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, ela que deve nortear todo o nosso comportamento, toda a nossa prática. Eu devo viver de acordo com a Escritura, em obediência à palavra de Deus, e não permitir que o mundo diz o que eu posso e o que eu não posso. Ah, a moda agora é essa. Raspa a cabeça aqui, faz aquilo ali, veste isso aqui. Ah, é assim que tem que ser. Mas eu não sou do mundo, então eu não sou submisso ao que o mundo dita. Eu tenho que ter essa convicção. Eu sou de Deus, eu sou a igreja, eu sou santa, eu devo viver como santo. Continuando, Jesus Cristo diz: é em favor deles. Verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é em favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados. Então, se o próprio Cristo, sendo Deus, precisou consagrar-se, santificar-se, separar-se do mundo, quanto mais nós, que já fomos deste mundo, já tivemos uma raiz deste mundo, nós somos tendenciosos a pender para o mundo. Então é preciso que a gente mude o curso deste mundo e não ande mais de acordo com o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no espírito da desobediência. Ou será que você continua ou quer continuar sendo filho desobediente, fazendo a vontade do mundo em vez da vontade do Pai? Fomos chamados, irmãos, para ser santos, separados. E a nossa santificação é por meio da palavra, é viver a palavra, é praticar a palavra. Não adianta eu conhecer a palavra e não ter intimidade com ela, não praticá-la. Você é apenas um religioso. E infelizmente hoje as igrejas estão cheias de religiosos. Cristo não veio nos fazer religiosos, Ele veio nos chamar para sermos santos, pessoas separadas, exclusivas para Deus, adorar o Senhor de todo o nosso coração. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Apartar-se da injustiça, de tudo que é injusto. Irmãos, eu vejo muito injusto. Se você foi salvo por Cristo, se Deus te deu uma vida nova, você usar essa vida para voltar às práticas do mundo, seja elas quais forem. Quando eu retorno para o mundo, eu estou manchando novamente a imagem de Deus que havia sido purificada através do sangue de Cristo. Eu preciso verdadeiramente viver em santidade, viver em obediência, viver ligado ao Senhor e apartado completamente desse mundo perverso e pecador. Verso 21 de 2 Timóteo 2: assim pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, como utensílio de honra, aqui o utensílio traz a ideia de um vaso, ao qual é usado com óleo, com azeite, com um produto que vai ser entregue diante do altar de Deus. Então nós devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus,
proclamando esta graça, proclamando esta palavra, para que então sejamos reconhecidos, valorizados e usados para a honra e glória do Senhor. 1 Pedro 1,16: porque está escrito: sede santo, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. E finalizando, Jesus intercede ao Pai em favor da unidade da igreja, verso 21 a 26. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Meus amados, a última parte então da oração intercessória de Cristo, que demonstra este amor intenso que Ele tem por nós, esta oração então em favor da igreja. Então a intercessão de Cristo por sua igreja é para que ela esteja, a intercessão de Cristo finaliza com um propósito de amor, que é a unidade da igreja. Irmãos, entendam, pela graça de Deus, nós devemos em um grupo aqui, unidos. Nós temos união. Vivemos juntos. Eu não vejo ninguém aqui batendo no outro, jogando sapato na cabeça do outro, né? Com raiva do outro. Pelo menos se espera que ele tenha isso, né? Se tiver, muito bem escondido, eu não vejo. Nós temos uma certa união, mas a união não é suficiente. É necessário haver unidade. E qual é a diferença, pastor, de união e unidade? União faz com que a gente se reúna, ficamos juntos em paz. Mas unidade faz com que a gente se movimente para o mesmo sentido, para o mesmo propósito. E aí a igreja precisa estar unida, em unidade. E esta unidade é justamente a procura de fazer a vontade do Pai. Então aqui, quando nos reunimos, não deve prevalecer a minha vontade como pastor. Aqui não deve prevalecer a vontade dos irmãos. A vontade que tem que prevalecer na nossa unidade é a vontade de Deus. Ela sim é que deve predominar. Então, quando pensamos em fazer algo, Deus deve ser consultado, devemos colocar em oração, devemos interceder, pedir a Deus: Senhor, nos orienta, nos dirige, qual é a tua vontade? E aí certamente receberemos de Deus a orientação de como deve ser o nosso procedimento como igreja. Por isso essa igreja tem uma prática de mensalmente nos reunirmos em assembleia ordinária, onde a igreja toma decisões sobre as entradas, sobre investimento, sobre mudanças, sobre tudo que está relacionado à igreja. E aí é necessário que a igreja esteja em unidade para que essas decisões sejam aprovadas e para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu confesso a vocês, irmãos, tristemente, que em 5 anos que eu estou nessa igreja, eu ainda não fiz uma assembleia que todos os membros estivessem presentes. Em 5 anos.
E por incrível que pareça, essa igreja só tem 19 membros. Veja como é difícil o trabalho do Senhor. Será que nós temos unidade? É 5, 6, 8, tomando a decisão pelos demais. Aí uma coisa eu tenho a dizer, depois não reclama. Depois não reclama. Porque vocês deram para outras pessoas tomar a decisão no lugar de vocês. Ou vocês não abraçaram, não amaram, não tiveram o interesse em tomar as decisões juntas, em ter unidade neste corpo. E um corpo separado, irmão, fica difícil de caminhar. A gente sempre vai ter que estar arrastando o membro. É difícil de trabalhar assim. Então é necessário que nós nos empenhemos a ter unidade neste corpo. Nós temos pessoas que frequentam a igreja já há anos e nunca se importaram em ser membro da igreja, porque não querem compromisso, eu acredito que seja, não querem envolvimento, querem apenas ouvir a palavra. Graças a Deus, pelo menos por isso. Mas é necessário fazer parte do corpo, é necessário sofrer as dores do corpo, porque é pesado carregar isso sozinho, é pesado ter que apenas 8 ou 10 carregar toda a despesa e os problemas que nós temos enfrentado nesse trabalho. É necessário, irmãos, que todos nós possamos assumir um compromisso. Eu sou a igreja, faço parte desta igreja. Pastor, o que está acontecendo? O que está precisando? Conte comigo. Olha, pastor, a hora que precisar, ligue para mim. Eu preciso de pessoas ao meu lado. A igreja não é só o pastor. A igreja somos nós, somos o corpo. Eu faço parte desta igreja. Eu sou um membro dentro deste corpo que somos nós. Então é preciso unidade nesse corpo. Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Há mais de 20 anos atrás, quando essa igreja foi fundada, veio um missionário americano para cá. Saiu da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele não conhecia, uma língua que talvez fosse difícil de se falar para ele. Tantos anos morando aqui, era meio complicado ainda de entender, mas este homem se dedicou, amou, trabalhou, para que hoje nós usufruíssemos de tudo isso que aqui está. E eu fico imaginando este homem hoje lá na América, já aposentado, já não mais diante do trabalho, mas a preocupação que ele tem, como é que está aquela igreja? Eu ajudei a fundar, a iniciar, a nascer. Eu imagino a dor que ele sente quando ele escuta sobre os problemas que nós temos passado. Porque dor maior, irmãos, eu sei que o Senhor sente quando nós negligenciamos todo o amor e todo o cuidado que Ele dispensou sobre nós. E a gente fica criando situações de separação, de situações que nos afastam um do outro e deixa as pessoas completamente independentes, separadas de Deus, cada um tomando seu próprio rumo, tendo seus próprios pensamentos, fazendo escolhas próprias sobre o que vai crer, como vai crer, e aí não tem um mínimo de reverência e respeito à orientação do Senhor, que nós precisamos seguir, tendo o mesmo pensamento, praticando as mesmas coisas. Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa,
tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, essa expressão unido de alma me faz imaginar e pensar sobre um relacionamento, um casamento. O relacionamento da igreja deve ser um relacionamento, casamento com Deus. A igreja é a noiva de Cristo. E eu não posso, tendo um compromisso com o Senhor, estar me relacionando com outros, vivendo uma vida à parte de Deus. Não posso fazer isso, eu estou sendo infiel ao Senhor. Às vezes a gente imagina que infidelidade do cristão é quando ele deixa de dar o dízimo. Não é não. Isso aí já é consequência. A infidelidade dele já vem lá de trás, quando ele deixou de ler a Bíblia, quando ele deixou de amar a igreja e viver como igreja. Deixar o dízimo, de dar o dízimo é apenas consequência do afastamento que ele já tomou lá atrás. Porque ele já está traindo Deus há muito tempo, trocando Deus pelos prazeres do mundo, trocando Deus por qualquer outra coisa que seja. Tenhamos, irmãos, plena consciência de fé. Cristo nos amou e deu a vida por nós. E o que nós estamos oferecendo a Deus? Concluindo então. Ao recapitular essa oração, observamos a prioridade do amor de Cristo, a glória de Deus, o conhecimento e a proteção dos seus discípulos, a santidade da igreja e a unidade na missão de divulgação do Evangelho no mundo perdido. Fazemos bem em nos concentrar nestas mesmas prioridades. Um dia, cada um de nós prestará conta do seu ministério. É muito sério saber que daremos um relatório no final da nossa vida, diante do trono de Deus e de Cristo. Espero que possamos dizer diante do Senhor: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Deus confiou uma obra a cada um de nós. Esta igreja, este prédio, o andamento desta igreja, o testemunho desta igreja foi entregue em nossas mãos. Eu sou responsável. Você é responsável pelo testemunho dessa igreja. Então, cuidado, muito cuidado com o que você tem feito na sua vida, fora dessas quatro paredes, porque ela vai refletir diretamente na vida desta igreja. O seu mau testemunho, a sua prática mundana, vai trazer manchas à santidade desta igreja. Então, se você faz parte desta igreja, seja santo, pratique a obra de Deus com santidade, e Deus será glorificado. E um dia que você chegar diante de Deus, você vai dizer para Ele: Pai, eu te glorifiquei na terra, eu fiz tudo que o Senhor me pediu para fazer. Recebe esta obra, e Deus há de recompensar, porque na obra de Deus, o vosso trabalho não é vão. Todo esforço dedicado ao Senhor, Ele há de recompensar. Amém? Louvado.